Olá, bem-vindos à Medcel. Meu nome é Rafael Munerato e hoje nós vamos fazer uma revisão de um dos temas importantes da cardiologia, que é a dislipidemia e os fatores de risco cardiovasculares, ok? Então, vamos lá. Interessante. Antes de 1950, a estatística mostrava, os epidemiologistas mostravam, que a principal causa de morte no mundo eram doenças infecto-contagiosas. Em 1950, teve um estudo chamado Estudo de Framingham, em que os investigadores seguiram todas as vidas numa cidade chamada Framingham, nos Estados Unidos. Desde 1950 até hoje, então, as doenças cardiovasculares são a primeira causa de mortalidade no mundo. Países desenvolvidos e em desenvolvimento. E o mais interessante é que não só as doenças do coração ou as doenças cerebrovasculares, né? Síndrome coronariana, insuficiência cardíaca, derrame, acidentes vasculares e assim por diante, não só elas são a principal causa de morte, mas a maioria dos eventos acontecem em pessoas previamente assintomáticos. Olha que interessante, metade dos homens que chegavam no pronto-socorro com infarto ou com derrame eram previamente assintomáticos e 64% das mulheres. Por isso que surgiu a necessidade de mapear então quais eram os fatores de risco cardiovasculares. Dentre eles, tabagismo, hipertensão, obesidade, diabetes e dislipidemia, que é o que a gente vai revisar hoje aqui na nossa aula. Então, quando a gente estuda dislipidemia, o primeiro passo é calcular o score de risco dos nossos pacientes, que é o que muito paciente vai no consultório ou aparece em questão de prova como a pessoa manifestando o desejo de fazer um check-up. Então ela vai lá para saber como é que está o meu coração, qual é o meu risco de ter um evento cardíaco nos próximos 10 anos. Isso foi chamado de score de risco de Framingham, que na nossa diretriz do Brasil, na Sociedade Brasileira de Cardiologia, é chamado score de risco global. Então o score de risco global tem 3 fases, a gente vai ver, e calcula qual é o risco de uma pessoa ter um evento coronariano nos próximos 10 anos. Bom, muitos pacientes em que a gente aplicava o score de risco de Framingham tinha mais de 45 anos. Muitos pacientes tinham mais de 45 anos. E aí o que começou a acontecer? A Sociedade Brasileira de Cardiologia ficou preocupada da gente dizer para um paciente de 50 anos, de 55 anos, que, por exemplo, ele era baixo risco ou até médio risco nos próximos 10 anos. Então, se um paciente tivesse 55 anos, a gente iria afirmar que até os 65 ele é baixo risco. Então, por causa disso, existe um segundo score na nossa diretriz, o score de risco pelo tempo de vida. Então, se eu aplicar o primeiro score, que é o score de risco global, e o paciente já der alto risco, acabou. Se você aplicar e aquele paciente der baixo risco ou médio risco e ele tiver menos de 45 anos, resolvido. Se você aplicar o score de risco global e o paciente der baixo risco ou médio risco e ele tiver mais que 45 anos, eu peco por excesso e aplico o segundo score, score de risco pelo tempo de vida, ok? Então, é isso que a gente vai ver nesse resumo de dislipidemia. Primeiro score, score de risco global, 3 etapas. Primeira etapa, a gente busca a presença de doença aterosclerótica, se tiver alto risco. Segunda etapa é o score de pontos, que veio da herança do trabalho de Framingham. E a terceira etapa, a gente faz uma reclassificação dos pacientes que forem risco intermediário, pecando por excesso para categorizar que esse paciente é risco intermediário mesmo ou alto risco, ok? Então vamos lá. Primeira fase, que é a fase 1. Eu busco presença de doença aterosclerótica. Então, o primeiro score, score de risco global. Primeira etapa, primeira fase, busco evidências de doença aterosclerótica. Se você achar qualquer uma dessas, acabou. Alto risco. Cuidado em questão, pessoal. Tem muita gente que acha
esse tipo de matéria em questão e fala, como é que eu vou saber a pontuação de cor? Ninguém sabe de cor, mas às vezes a questão dá dicas, por exemplo, se o paciente for diabético, todo doente diabético tem alto risco de eventos cardíacos nos próximos 10 anos. Então, eu não preciso fazer score de pontos. Tem diabetes, é alto risco, ok? Bom, se ele não tem nenhuma daquelas determinantes ateroscleróticos, eu tenho que fazer a tabela com score de pontos. Sendo que eu vou calcular os pontos, vou usar uma outra tabela para ver o percentual de risco e baixo risco menor do que 5% em 10 anos. Médio risco vai ser entre 5 e 10 nas mulheres, entre 5 e 20 nos homens. Alto risco, mais que 10 nas mulheres, mais que 20 nos homens. E essa é a tabela que vocês conhecem. Então a gente coloca aqui a idade do paciente, o colesterol HDL protetor, né, o colesterol total, a pressão arterial, se ele tomar remédio ou não, se ele fuma, e aí aqui tem os pontos que a gente vai atribuir para esse paciente. Depois que a gente fizer isso, a gente usa essa outra tabela para ver, dependendo de quantos pontos o paciente ganhou, qual é o risco dele. Por exemplo, se o paciente ganhou 4 pontos, for uma mulher, o risco é 2%. Então ele é baixo risco de eventos cardiovasculares para os próximos 10 anos. Vamos supor que tenha dado risco intermediário, né? Bom, aqui só para lembrar que tem tabela específica para as mulheres e tabela específica para os homens, ok, pessoal? Só, então, para vocês lembrarem que tem que diferenciar pelo gênero. Mas, voltando, e se ele der um risco intermediário? Bom, aí eu reclassifico usando uma outra tabela chamada fatores agravantes do risco. Então, vamos ver essa tabela. Está aqui, história familiar, síndrome metabólica, hipertrofia ventricular esquerda, proteína C reativa, score de cálcio, índice tornozelo braquial. Teve algum deles, o paciente pula para alto risco, ok? E aí, aqui é só uma tabela relembrando a síndrome metabólica e se esse paciente for reclassificado do intermediário para alto risco, você pecou por excesso. Relembrando, se você fez tudo isso, o paciente ficou entre baixo e médio risco, mas ele tem mais que 45 anos, eu fico com medo de afirmar que ele é baixo e médio risco dos 45 anos em diante por mais 10 anos. Então eu peco por excesso e uso o segundo score da nossa diretriz, score de risco pelo tempo de vida. Então, usado para pacientes acima de 45 anos, que deu baixo e médio risco pelo primeiro score, que é o score global. Aqui, eu vou ter só 2 tabelas que vão me dar se o paciente é ou não alto risco. Alto risco vão ser homens, que vai ter mais de 39% na tabela, e mulheres, mais de 20%. E pessoal, essa também é uma mensagem importante. Quem realmente vai se beneficiar de toda a abordagem da redução do colesterol são os pacientes de mais alto risco, porque essa é uma lei básica da clínica médica. Quanto maior o risco, maior o benefício da sua conduta. Então é isso que é importante a gente pesquisar nesses pacientes. Então, para começar o score de risco pelo tempo de vida, eu uso uma tabela, aonde eu tenho aqui os fatores de risco, tabagismo, pressão arterial, colesterol, e aqui, se eles estão todos em níveis ótimos, um em nível não ótimo, se eles estão elevados e, por último, uma elevação importante. Quando eu faço essa tabela, depois eu trago para essa, aonde eu tenho também uma para as mulheres e uma para os homens, e eu relaciono, se todos os fatores de risco forem ótimos, qual é o risco de doença fatal, arterial coronariana, ou AVC, ou morte cardiovascular, ou eventos ateroscleróticos. E aqui vem, conforme aumenta o grau de alteração dos fatores de risco, aumenta o risco desse paciente, ok? Tudo isso, todo esse esforço, para a gente chegar, na verdade, pessoal, nessa tabela, né? Que é a tabela que relaciona o nível do risco do meu paciente com a meta de colesterol que eu quero alcançar. Nós falamos no começo da aula que
o colesterol alto é um dos fatores de risco cardiovasculares identificados pelo estudo epidemiológico de Framingham, para agora eu poder saber, dependendo do risco do meu paciente, qual é a meta do colesterol. E para atingir essa meta, eu vou fazer mudança do estilo de vida e vou dar remédio, principalmente a estatina, as estatinas, ok? Notem que interessante, eu falei para vocês que era uma lei da clínica médica. Quanto maior o risco, mais benefício claro na nossa intervenção. E olha que interessante na diretriz. Pacientes de baixo risco não tem meta. A meta é individualizada. Ou seja, se eu pegar um paciente de baixo risco, eu não posso afirmar que o colesterol LDL de 130, ele vai ter mais eventos do que o de 100, porque ele já é baixo risco absoluto por definição. Então a gente não tem dados científicos que documentam essa afirmação. Agora, quanto maior o risco, mais benefício comprovado da redução do colesterol. Ok? Pessoal, era isso que eu preparei para mostrar para vocês nessa aula resumo de dislipidemia. Muito obrigado e até a próxima.